E te fez pensar em desistir isso alguma vez? Assim, poxa, eu já passei por alguns apuros e penso, vou parar por aqui, eu acho que tá bom. A Laila tem que sair de cena. Não. Ou a emoção do prazer falou mais alto? Mas não por necessidade ou não porque tu queria mais do ofício? No começo, é como eu falei, foi necessidade, né? Eu passei pela fase da necessidade, tô fazendo porque eu tô gostando. Qual necessidade tu passou, assim? Chegou um dia na minha casa, eu tava morando com uma amiga na época, e eu olhei pras panelas, e ela trabalhando fora, de doméstica, e aí ela decidiu ela não receber o dinheiro. Cadê o dinheiro, amiga, da faxina? Não, eu não consegui hoje. E eu ficava em casa arrumando a casa, e aí tinha arroz na panela. E ela tava saindo muito, ela era muito bonita, e saía com os caras de graça e tal. Aí eu disse, tá errado. E aí todo mundo pensa que foi ela que me levou pro mau caminho. Isso mas antes não de foi. tudo, antes de tudo. Antes de tudo, foi o começo. Tá. E aí eu disse, tá errado. Aí nessa época eu era bem magrinha. Bem magrinha mesmo, sabe? Dava dó até de ver. E aí eu peguei e falei, vamos fazer programa. Aí ela disse, como assim? Eu disse, fazer programa. Vamos pra rua. Quanto nós vamos cobrar? Eu disse, R$10. Na época? Nossa. Isso na época. Isso você tinha quantos anos? Tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Mas não tinha noção de muito... Né, no quanto... O valor cobrado na época era 40, 30, 40 reais. Você tava cobrando abaixo da tabela. Sim. E aí, então, choveu de cliente, né? Nossa, às vezes a gente passava a noite inteira. Por R$10. Rapaz, que R$10, né, rapaz? Como é que... Hoje R$10 não tá valendo nem uma carteira de ovo. Eu era fraca na época, né? Eu era mais fraca, então foi esse o limite que eu tava falando pra vocês. Na noite foram 20. Só que aí eles às vezes não dava 10, dava 30, 50. Poxa, isso aí, eu acho que agora quem tá vendo agora tá assim, agitado, meu Deus, R$10 agora, né? E Laila, a tua primeira vez, assim, tu lembra? Lembro. Me conta tudinho, assim, da tua perspectiva, tava ansiosa, como é que tava? A minha primeira vez, eu não sabia de nada, gente. Eu sabia fazer, né? Porque quem faz de graça passa a fazer pagando, né? Mas foi dolorido, porque foi uma pessoa que me conhecia na época. Meu Deus. E quando ele me viu, inclusive se ele estiver online, né? Ele me viu e assim, quando ele olhou, ele, nossa, tu tá aqui. É quanto? Aí eu disse R$10. Ele, vamos. E ele tinha dinheiro. Mas ele sabe que foi o teu primeiro? Ele sabe. Ele sabe porque eu disse, eu tô muito nervosa. E ele sabe que ele foi o primeiro cliente. Poderia pagar mais? Ele poderia. Entendi. E Laila, foi bom pra ti? Foi positivo tu conhecer a pessoa ou não foi legal? Não foi legal. Foi constrangedor, né? Porque ele tentou se oportunar na situação, entendeu? E aí você tem que fazer assim. E aí tu eu não disse, sabia fazer? Não. Eu não sabia nem mesmo fazer o sexo oral, gente. Eu não sabia. Então o começo foi um começo muito árduo, sabe, assim, porque eu chegava em casa, às vezes não tinha comida na panela, eu era aborrecente, foi aquela adolescente que brigava com o mundo inteiro, inclusive com a minha família, eu vivia intrigada, eu não tinha porta aberta na casa da minha família, porque eu brigava com todo mundo. E aí chegou uma situação na minha vida que eu fiquei sem saída, sem ter para onde ir, até mesmo dormir. Eu não dormi na rua, justamente por conta dessa minha amiga que hoje ela está na Europa, né? E por conta de mim, hoje ela vive lá, aprisionada, porque ela está mais presa do que hoje em dia. Você acha que essa questão da familiar, né, foi o ponto ápice assim que levou você para esse mundo? Não, eu nunca coloco a minha família nesse meio, porque assim, eles nunca me julgaram, né? Eles sabem. Mas assim, eu não tive pai, né? O meu pai morreu, eu tinha 1 ano. Então eu tive padrasto, né? Que cuidou muito bem de mim, né? Mas é que nem eu falei pra vocês, toda adolescente tem sua fase, né? Então eu tive dificuldade de estar dentro de casa na minha adolescência. Até porque eu não sei se eu peguei ranço de uma situação que aconteceu na minha adolescência. Com 14 anos eu fui estrupada. Sim. E aí ele pediu segredo, né? Ele quem? O estuprador? O estuprador, né? Eles sempre pedem, né? E aí ele era muito grande o pênis dele. Era grande? Nossa. E você tinha... E aí cheguei fez zoada na hora. Porque o sangue foi muito sangue. Eu acredito que é pouco sangue. Eu não sei como que é perder uma virgindade. Então foi literalmente a minha foi arrancada. Né?
E aí ele arrancou a minha virgindade, eu passei 6 meses sem nem olhar pra homem, sabe? Mas eu creio que teve uma revolta. Você tinha 14 anos? Eu tinha 14 anos. É. Eu criei, tipo assim, Sim, uma sim, revolta com do certeza. sexo. E aí eu resolvi, tipo, humilhar os homens mesmo, sabe? Assim, depois que eu entrei na área, hoje não, eu tô mais tranquila. Mas ano passado eu tava o terror nesse Rio Branco.